A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Alex, que faz o cafezinho com Jesus, e nós estamos em mais um Respondendo Perguntas, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Por isso, né, hoje na verdade é o terceiro áudio Respondendo Perguntas. Eu já estou com a minha Bíblia aqui aberta, porque vou usá-la. E vamos lá, você que fez a sua pergunta, aguarde, né, que eu já estou elaborando para poder responder, amém? Bom, respondendo a nossa irmã Maria, lá do Rio Grande do Norte. A nossa irmã Maria, do Rio Grande do Norte, ela perguntou: é Deus que nos dá um homem para casar? Ou a gente tem que correr atrás? Praticamente a pergunta dela seria isso, né? Vamos lá? Bom, o certo é seguir a voz de Deus, né? Da maneira que Deus nos ensina nas Escrituras. Porque ele conhece e ele sabe o nosso futuro. Então ele sabe se aquela pessoa vai prestar ou não vai. Então nós temos que procurar um casamento de acordo com a vontade de Deus. Deu para entender? E não seguir nossos próprios desejos carnais, né? Às vezes o nosso coração está caidinho por uma pessoa, mas aquela pessoa não serve para estar casada com a gente. Então não deve, a gente pode se enganar nisso daí, não é verdade? Bom, em Gênesis capítulo 2 e o verso 18, que eu já vou aqui abrir a minha Bíblia, vamos lá. Gênesis 2:18 diz assim, ó: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então, de acordo com Gênesis 2:18, foi Deus que deu uma mulher para Adão. Aí a pergunta vem, então foi Deus que deu e ele não teve chance de procurar. Lógico, não tinha outra mulher para procurar. Era o início da criação. Deu para entender? Então, você pode até ir atrás, mas tem que ser de acordo conforme a Bíblia fala, né? Ó. Mas, se caso procurarmos alguém, essa pessoa não pode estar fora dos parâmetros da Bíblia. Por exemplo, uma jovenzinha começou a namorar um rapaz, e esse rapaz responde a mãe e o pai. Ele é mal criado com a mãe e o pai. Ele já está quebrando um princípio, porque num dos mandamentos diz que tem que respeitar os pais, e ele desrespeita. Significa que se ele não respeita os próprios pais, que de lá você, que não tem tanto afeição a ele como os pais. Olha aí. Então, se a gente procurar, essa pessoa tem que estar nos parâmetros da Bíblia, né? E aí, se a gente procurar e der errado, não adianta mais. Você já casou, agora você tem que permanecer com o seu casamento, né? Se você não souber procurar agora, se você não procurar de acordo com a palavra de Deus, se Deus não estiver junto desse relacionamento, vira um jugo desigual. Você vai para a igreja e ele vai para o samba. Você vai para a igreja e ele vai para a balada. Por quê? Porque você é cristã e ele não. Então vira um jugo desigual. Então você não deve procurar uma pessoa que, na verdade, curte outras coisas do mundo. Ore para que ela se converta. Deu para entender? Pastor, mas é difícil. Sim, mas você quer arriscar o jugo desigual? Olha só o que está em 2 Coríntios. Vamos lá? 2 Coríntios. Né? Tô respondendo aqui a nossa irmã Maria, lá do Rio Grande do Norte. Um grande abraço aí a todos do Rio Grande do Norte, né? 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 e 15, diz assim, ó: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância ou concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Quer dizer que sempre você vai procurar as coisas boas, ele vai procurar as santas. Você vai ser fiel e ele vai trair. Deu para entender? Então, você tem que tomar cuidado. Como é que eu vou saber, pastor? Como é que eu vou procurar? Assim, ó. Provérbios, capítulo 31, último capítulo, e o verso 30 diz assim, ó: Enganoso ou enganosa é a graça, e a vaidade a formosura. Então não vá pela formosura ou pela graça. A pessoa te parece muito bonita, sabe? Aquela mulher, aquele homem é sensacional. Mas não é assim que você analisa uma pessoa. Veja depois da vírgula. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, tá vendo? Então não adianta ser forte, ter dinheiro e ser bonito. Tem que ter temor ao Senhor. Então, esse versículo serve tanto para a mulher quanto para o homem. Vai procurar alguém? Procure alguém que teme ao Senhor. Esse é o recado para você e a resposta da nossa irmã Maria. Amém? Bom,
eu aconselho a orar a Deus e pedir que Ele prepare, né? Que Ele escolha alguém juntamente com você, para tudo dar certo, né? A irmã Patrícia, também do Rio Grande do Norte, fez a seguinte pergunta: qual a diferença de jejuar e consagrar? A diferença de jejuar e consagrar é o seguinte, ó. O jejum é uma privação parcial de alimentos por algum tempo. E é prol de um pedido por alguém. Eu vou jejuar para que Deus me abençoe. Eu vou jejuar para que Deus cure alguém, para que Deus liberte. É sempre a favor de alguém ou de mim, certo? Pedindo alguma coisa. Então, o jejum sempre vai ser nesse sentido. A consagração é uma ação de dedicação a Deus, né? Então, você vai se consagrar se dedicando a Deus. Você não está pedindo nada. Você vai se consagrar a Deus. Já não é para alguém, é para Deus. Como o jejum faz que é para alguém, tá entendendo? No jejum você não come ou bebe. Na consagração, você se dedica orando, louvando e meditando. É assim. Deu para compreender aí? Então tá aí respondido, né? A próxima pergunta é da irmã Simone, lá de Minas Gerais, né? Ela perguntou: como faço para ganhar o meu marido que não é crente? Ele é um descrente. Como é que eu faço para ganhar ele para Jesus? Bom, a resposta está em 2 versículos que eu vou ler para você. 1 Coríntios, vamos lá, Novo Testamento. Isso eu uso muito nas minhas palestras para casais. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14, diz assim, ó. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificado pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, seu marido é santificado por você, se ele não é descrente. Tá, pastor, mas ainda não respondeu muito a minha dúvida. Tudo bem, mas veja aqui, 1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3 e o verso 1, que diz assim, ó. 1 Pedro 3, verso 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, né, caso sendo descrente, pelo porte de suas mulheres seja ganho sem palavras, tá vendo? Então, elas são ganhas. As mulheres que não são crentes são ganhas sem palavras. Os maridos que não são crentes são ganhos sem palavras. Não é necessário ficar falando, apenas ore. E o seu porte, a sua maneira de viver em Cristo, vai ganhá-lo para Cristo. Amém? Fica com esses 2 versículos aí. Deus abençoe a todos e fiquem todos com Jesus. Façam suas perguntas.